No painel que se segue, vamos assistir a uma discussão sobre como líderes estão a evoluir modelos de decisão baseados em dados, algoritmos e colaboração aumentada com foco em resultados e velocidade. Para dinamizar o painel Strategic Decision Making in the AI Era, From Data to Action, chamamos ao palco João Guedes Vaz, Board Member, Managing Partner e Global Head of Leadership Consulting da Boyden. 181 zettabytes. Registrem este número. 181 zettabytes é o volume de dados que o World Economic Forum estima que se crie, armazene e que se utilize, se consuma durante o ano de 2025. Só para ter uma ideia da dimensão, este é o equivalente a cada habitante no planeta ter na sua posse 100 iPhones cheios de informação. É inacreditável. Mas é ainda mais importante pensarmos que este número multiplicou por 3 nos últimos 5 anos. E, portanto, as duas questões que se colocam neste momento é o que é que andamos a fazer com esta informação toda? Estamos efetivamente a utilizar esta informação para tomar decisões e decisões que criem efetivamente valor acrescentado para as nossas organizações? E a outra questão tem a ver mais com a qualidade dessas decisões. Será possível pensar que em 2025, com 3 vezes mais informação disponível no planeta, estamos a tomar decisões 3 vezes melhores do que em 2020? Ou estamos a perder a oportunidade? A verdade é que as organizações ainda estão a procurar encontrar o equilíbrio dos investimentos que fazem em inteligência artificial, especialmente para conseguirem, por um lado, transformar dados em decisões, que é fundamental, mas, por outro lado, também garantir que a inteligência artificial melhora, amplia o discernimento humano, mas talvez a questão mais complicada neste momento seja como é que preparamos as organizações para um mundo em que temos que tomar decisões com informação potencialmente ilimitada, mas em que a atenção e o tempo para tomar as decisões continua limitado. É sobre isto que vamos conversar hoje neste painel. O meu nome é João Guedes Vaz e tenho comigo 3 convidados de luxo para falarmos então sobre a utilização de dados nas organizações para a tomada de decisão. Passo a apresentar os meus convidados de hoje. Bruno Mota, CEO da Devoteam Portugal e Global Vice President. A Devoteam é uma empresa, uma tecnológica, que tem ajudado organizações em todo o mundo a traduzir tecnologia em transformação real e que acompanha naturalmente de perto as tendências da inteligência artificial. Hélder Ribeiro, Chief Digital Officer da MC, Sonai, responsável por impulsionar toda a adoção de inteligência artificial na Sonai, em áreas tão diferentes quanto as operações, a experiência de cliente, mas também a produtividade interna, e sempre com uma visão de como é que se escala a inovação e a tecnologia num grupo com dezenas de milhares de colaboradores. E, finalmente, João Nascimento, Chief Information Officer da EDP, que lidera a integração da inteligência artificial numa das empresas mais inovadoras do setor energético e que tem uma visão única sobre como alinhar tecnologia, sustentabilidade e decisão humana. Bem-vindos, meus senhores, uma salva de palmas. Das conversas que tivemos anteriormente, eu gostava de começar por vos perguntar, porque parece que estabelecemos aqui um baseline para a nossa conversa de hoje, perceber qual é que é o estado da arte da implementação da inteligência artificial nas vossas organizações. E começo por ti, Bruno, porque, obviamente, inerentes às tuas funções, ainda numa organização com footprint global, tens uma visão privilegiada sobre o que é que está a acontecer no mundo da inteligência artificial. E para ti tenho aquela $1 million question da inteligência artificial que todos nos colocamos hoje em dia, que é: já estamos a ver algum retorno do investimento, das iniciativas e dos investimentos em inteligência artificial, ou ainda estamos numa fase de experimentação? Antes de mais, bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui. Eu sento-me numa empresa que tem a oportunidade de ver muitos casos diferentes, muitos setores, muitas empresas, umas muito bem preparadas, outras nem por isso. E quero desde já um disclose que eu sou totalmente a favor desta onda do AI. Acho que isto vai
vai mudar o nosso mundo para melhor, espero eu. E há muita coisa a acontecer, às vezes é muito difícil para nós, enfim, andarmos à mesma velocidade desta transformação. Respondendo à questão, no nosso dia-a-dia, não só numa perspectiva do integrador, mas também numa perspectiva dos vários parceiros com quem trabalhamos, temos visto, de facto, diferentes realidades, mas temos visto um mega investimento, não só na perspectiva das infraestruturas, e se nós pensarmos, desde logo há um desafio, até que ponto é que vamos conseguir ter retorno destes, todos os dias são billions que estão a ser investidos em data centers aqui e acolá, e isso vai ter que ter retorno, não é? Portanto, isso já é um primeiro ponto. Mas no nosso dia-a-dia vemos, por exemplo, os hyperscalers a darem muito funding aos parceiros, para os parceiros usarem com os clientes, e de facto o Jesper mostrou-nos ali um número que é preocupante. Os tais 95%, no nosso caso é os 5% de conversão que estamos a ver, ou seja, há muitos projetos, muitos POCs, muitos MVPs, mas está a ser difícil provar ou mostrar essa passagem dos POCs e dos MVPs para os projetos mais operacionais. E eu acho que esse é o grande desafio que temos hoje, porque todos nós queremos mostrar, e de facto já há vários Lighthouse Projects, há muita coisa interessante a acontecer, muitas empresas a fazer esta transformação bem feita, mas cabe-nos a nós, enquanto integrador, trazer esta experiência e ajudar os clientes a terem o máximo de retorno, mas ainda é challenging. E qual é, e da tua observação, há alguns setores que estejam particularmente mais, setores, dimensões de empresas, regiões que estejam particularmente mais hesitantes relativamente à adoção de inteligência artificial? Eu diria, não sei se, bom, desde já, e vou falar várias vezes disto ao longo do dia certamente, liderança, depende das lideranças, não é? Depende se as pessoas estão ou não estão a perceber o que é que está à sua frente e se estão ou não estão disponíveis para investir. Depois, investimento. As empresas, e falávamos há pouco sobre isso, há empresas que têm mais capacidade de investimento e outras que têm menos capacidade de investimento e, portanto, têm que ir mais devagar. Isto para dizer o quê? Nos mesmos setores vemos empresas com abordagens completamente diferentes. Em diferentes setores vemos igualmente abordagens completamente diferentes, umas muito boas, outras muito más, ou ainda não estão no caminho certo, mas, sei lá, banca, seguros, retalho, mídia, indústria, são áreas, são setores onde também se calhar existe uma maior facilidade de ter esse primeiro retorno da utilização do AI. Pela escala. Exatamente. Okay. Helder, tu a Sonai colocou a inteligência artificial como uma das suas grandes prioridades para estratégicas. Com advisor externo, com o alto patrocínio da vossa gestão, o que é que mudou efetivamente na vossa forma de trabalhar pelo facto de colocarem a inteligência artificial como uma prioridade? Antes de mais, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com estes convidados de luxo, de facto, e moderador de luxo também. Do ponto de vista da Sonai MC, eu acho que nós entendemos relativamente cedo, comparando que nós tínhamos que domar esta onda do AI e que tínhamos que encarar o assunto de frente. E como falou, trouxemos advisors externos, sponsorship externo e, sobretudo, acho que a liderança entendeu que nós tínhamos que encarar o assunto de frente. Então, uma das coisas que mais fez diferença na nossa abordagem AI foi que nós montamos um plano e um programa estrutural que chamamos AI Accelerate, acho que o nome diz tudo, é muito focado na aceleração da AI, e esse programa serve para ser um umbrella de todas as iniciativas de transformação que nós queremos criar na organização com esta nova tecnologia. Não só com Generative AI, também acelerar Traditional AI, mas transformar via AI e dados como um todo. Tem 3 principais áreas de abordagem. Primeiro, e esta área é mesmo primeiro, é as pessoas. No fundo, nós todos entendemos e fizemos surveys e ouvimos as nossas pessoas. Há uma adoption da AI grande e crescente, mas ainda há, apesar de tudo, uma literacia baixa no que concerne AI, o que é, como funciona e quais são as suas verdadeiras possibilidades. Então, pessoas, literacia e aumento de skill sets, um foco grande. Segundo, transformação de processos. Acho que é um erro que nós próprios cometemos às vezes e que eu acho que muitas empresas provavelmente estarão a cometer, querem
injetar AI no meio de um processo sem o alterar e isso vai dar resultados que são subpar. Então, nós temos feito um esforço grande de mapear e identificar processos e trazer AI off the shelf, que a gente possa integrar nesses processos de maneira a acelerar, automatizar, trazer mais produtividade. Chamamos a isso AI Ops. E em terceiro lugar, aí sim, AI-enabled products. Estamos a falar de usar foundational models, LLMs, agentic e criar produtos específicos para a Sonai AMC, para resolver problemas específicos para a Sonai AMC, sejam criados por nós, sejam criados em parceria com empresas como a empresa do Bruno. E aí sim achamos que nós conseguimos cobrir estes vetores todos. Há um ponto muito importante, ponto esse que nós estamos a focar cada vez mais agora, que é medição. É difícil, nós estamos a falar ali em off também que às vezes medir o sucesso é complicado, que há muitas iniciativas que são ótimos MVPs, mas depois não escalam, então nós definimos, ou estamos em processo final de definição de OKRs, KPIs, para todas as áreas, para todas estas iniciativas, com foco grande de qual é a transformação que nós vamos trazer, qual é o aumento de produtividade, qual é cost saving, qual é a receita incremental, vai variar de área para área, mas acho que esta parte de criar critérios de medição é fundamental para gerar transformação, porque as organizações importam-se com aquilo que elas medem. Então, se nós não medimos a transformação, na verdade, a gente não se importa. Eu acho que esse foi o grande unlock. Ok. E ajudou o facto de vocês, já no passado, estarem a trabalhar com inteligência artificial, mais machine learning e outros tipos de inteligência, a evolução para a Gen AI foi mais fácil ou a disrupção foi igual, como noutras empresas? Acho que há componentes que ajudou, assim, um pequeno contexto. A Sonai AMC tem, na totalidade, 8 marcas em Portugal e em Espanha, 1.500 lojas. Os nossos programas de loyalty somados em Portugal e em Espanha são 8 milhões de pessoas. Então, nós temos uma quantidade enorme de dados de consumo de retalho e, sim, como falou, nós passamos, possivelmente, a última década a explorar esses dados e a gerar valor com mais técnicas de machine learning e advanced analytics. Ajudou na perspectiva que nós tínhamos os dados preparados e estruturados para podermos usar em Generative AI. Generative AI, no entanto, o paradigma é diferente. Então, acho que às vezes o fato de nós sermos bons, de certa forma, em Traditional AI, em certos momentos quase se tornou um handicap, porque tivemos que deitar fora o playbook e pensar as coisas de novo. Então, sim, ajuda, mas não é a solução. Mas não resolve. E no caso de uma empresa com a dimensão da Sonai, como é que se escala? Como é que se passa para o next level de uma primeira parte de adoção, não é? E falaste um pouco da literacia, mas como é que se dá o passo seguinte? O que é que vocês já estão a fazer? Eu acho que o critério mais fundamental, em primeiro lugar, eu acho que não há uma resposta fácil, nem uma resposta única, nem uma resposta que se vai aplicar a todas as empresas, mas acho que há condições que são fundamentais de existirem. Em primeiro lugar, e acho que já foi referido hoje aqui imensas vezes por toda a gente, porque é algo mesmo comum, needs to start at the top. Tem que haver sponsorship, não só a nível do board executivo, mas sobretudo do CEO, que nós queremos encarar esta jornada de transformação. Depois, na verdade, nós temos que encarar o assunto muito seriamente, temos que, acho que um ponto que também já foi falado aqui, é a transição de muitos pilotos e muitos MVPs para produtos à escala é uma transição muito difícil. Nós tivemos vários exemplos em que fizemos pilotos super promissores, 6 meses depois o resultado já não estava lá, apenas funcionava quando se olhava. Então, eu acho que o programa que nós criamos para governar é uma condição importante. Cada empresa encontrará a sua forma, mas acho que haver uma governança conjunta, e foi falado inclusivamente pelo Nils, uma governança conjunta, um deploy de recursos para as prioridades que são mais promissoras, super importante, medição e critérios de medição da entrega de valor, super importante, e eu acho que também, quase como dizer, a coragem de saber o que abandonar. E a coragem de saber parar, que é um erro que às vezes as organizações e nós próprios também cometemos de insistir demasiado tempo em avenidas que não vão dar sucesso. Não garante a escala, mas acho que é a maneira que nós estamos a tentar. Ok. João, a EDP definiu isso também como uma prioridade estratégica, com uma abordagem muito estruturada, com parceiros externos, universidades, ou seja, um verdadeiro ecossistema. Como é que vocês identificaram as áreas de investimento em inteligência artificial? Bom dia, João. Bom dia à plateia, bom dia aqui aos meus
camaradas de painel. Eu, se calhar, João, começava até um bocadinho atrás, porque nós temos este hype da inteligência artificial, mas isto não é super novo, ou seja, a inteligência artificial já existia. Nós há mais de 10 anos que trabalhamos em inteligência artificial, enfim, o André também o referiu. Mas, efetivamente, em novembro de 2022, não sei se perceberam, foi quando apareceu o ChatGPT 1.0 e houve aqui uma disrupção, um tremor de terra, que permitiu algumas coisas. Permitiu... Enfim, é uma nova tecnologia, estávamos muito na ótica de AI para fazermos as predições e, portanto, havia muitos modelos. E eu não sei se a plateia tem muito conhecimento de como é que isso fazia. Eu tinha que ir arranjar um data scientist que percebesse alguma coisa de negócio e que se desse bem com a pessoa de negócio e eles tinham que fazer um team-up. E, portanto, havia duas pessoas que se tinham que dar bem uma com a outra. E era complexo, difícil, demorado, modelos pesados. E, portanto, o output, nós tínhamos muita energia, o output às vezes era relativamente escasso. Mas permitiu termos muito uma mentalidade vocacionada para os dados, começámos a arrumar dados, começámos a arrumar informação, porque percebíamos que isso era um dos pontos fundamentais para depois, enfim, a evolução futura e que se voltou a ser muito evidente na parte mais generativa. Para nós, a parte do Generative AI foi também uma oportunidade fantástica de fazermos novas discussões com os negócios. E, portanto, é quase uma muleta para voltarmos a sentarmos à mesa e voltarmos a perguntar como é que nós conseguimos impactar um grupo tão grande e diverso como a EDP, com vários negócios, várias geografias enfim, com 14 mil colaboradores, como é que nós conseguimos impactar e criar criação de valor no grupo EDP. E por isso criámos uma visão que tem alguma graça, porque tem alguma coisa a ver com o nosso título, Data into Power, Insights into Action, porque nós sabíamos que queríamos acabar na ação. Nós sabíamos que queríamos acabar na ação. Fizemos aqui o Data into Action, fizemos ali mas queríamos acabar na ação. Porque é na ação que cria valor. A tecnologia per se, e se calhar muitos são muito super tech, isto é espetacular, mas é espetacular quando que nós conseguimos criar valor da empresa. Portanto, isso era o primeiro, termos claro o que é que queríamos fazer. A segunda, apostámos forte do ponto de vista das fundações. Os dados continuam a ser o coração da máquina. Maus dados vão gerar maus outputs, bons dados vão gerar bons outputs. Não é teórico, é prático. Nós já fizemos modelos com maus dados e geraram maus outputs, ponto. Já fizemos modelos com bons dados que geram bons outputs. E, portanto, investimos muito nos últimos 12 meses, por exemplo, a catalogar os dados todos. Nós fizemos uma task force, estamos hoje em dia com 87% de todos os data domains catalogados, porque achamos, continuamos a achar que é uma âncora forte. E atrás disto vem talento que conheça dados, talento que trabalhe dados, a lógica de quase tribo das pessoas que trabalham dados para se automotivar e autoajudar, que acho que tem sido uma jornada muito, muito interessante. E finalmente fomos à procura onde é que nós, com estas tecnologias que estão à nossa frente, conseguimos impactar os negócios. Isso foi um processo muito aberto, muito colaborativo, muitas discussões com os negócios internamente, muitas discussões com parceiros externos, discussões também com a academia, que é para percebermos exatamente onde é que conseguimos ter as maiores alavancas de valor. Porque haver criação de valor rápido com GenAI, eu acho que é relativamente simples. Portanto, tudo que sejam os quick wins, coisas mais... é fácil e conseguimos fazer. Impactar verdadeiramente o negócio de uma ótica de processo intrínseco de negócio é mais complicado. E é mais complicado porquê? Porque requer uma mudança. E voltamos quase à parte tradicional do como é que o humano gera mudança numa ótica atualmente super moderna de uma aceleração grande de tudo isto. Portanto, é tudo mais rápido, temos que gerir. Mas mesmo assim criámos um programa que é chamado as 7 Big Bets, que no fundo são 7 áreas do negócio ADP transversal aos vários negócios, onde nós achamos que conseguimos criar valor em dimensão, com impacto em dimensão no grupo ADP, que vai desde coisas como melhores projeções de tempo, o tempo para nós tem esse valor, como irmos mais fundo nas manutenções preditivas. Somos uma empresa também de caráter muito industrial, portanto, quanto maior valor retirado dos meus ativos atuais, melhor. Muito orientado também a uma lógica de engenharia inteligente. O sonho é ter uma prompt e escrever: podes fazer o projeto de engenharia deste parque solar de 30 megawatts? Não esqueceu-se, faz favor, no final.
Portanto, e caminhar para um futuro muito mais automático, depois outra muito... Temos milhares de pessoas todos os dias nas ruas, nas redes, nos parques solares, e termos telefones com inteligência para suportar e, no fundo, muita inteligência e muita lógica de assistentes nos telefones. E depois também temos milhões de clientes em diversas geografias, em Portugal, em Espanha, no Brasil, portanto, muito tradicional, back-office, middle office, irmos também para front office. E, finalmente, duas que chamamos mais horizontais, de processos internos, muitos processos cooperativos que achamos que podem ser muito automatizados, e uma componente final, que é a componente das pessoas, que também estamos a investir forte no upskill de toda a nossa força de trabalho. E já agora partilhar uma aprendizagem que tivemos durante o caminho destes últimos 12 meses, em que temos ativos, que é focar no tema das pessoas. Ou seja, é muito fácil, e todos nós usamos o ChatGPT desta vida, os Copilots, os Groks, enfim, e é muito fácil nós apropriarmos valor para a nossa produtividade individual. Super fácil. É muito mais complexo irmos para os processos mais interessantes do negócio. Mas o que nós estivemos a ver é o facto de as pessoas individualmente se apropriarem desse valor para elas próprias, são elas próprias que começam então a questionar porque é que não vamos atacar os processos de negócio. E às vezes até começamos a atacar processos de negócio super simples, mas criamos uma dinâmica bastante positiva. Só para ter ideia, lançámos um programa de upskill a larga escala. Nós temos hoje em dia perto de quase 5 mil pessoas já formadas entre níveis muito básicos, níveis médios e níveis mais avançados do ponto de vista de Generative AI, e lançámos um chat GPT interno chamado Mind4EDP para todos os colaboradores. Portanto, todos os colaboradores da NDP têm acesso a uma ferramenta de prompting para a sua utilização pessoal e para a sua produtividade pessoal, para podermos cada vez mais catalisar essa vontade quase individual para uma vontade mais coletiva de transformação da EDP. Okay. Tu falaste falámos aqui do ecossistema também que foi utilizado para isto. Qual é a importância de um ecossistema nesta definição de uma estratégia de inteligência artificial? É crucial, e eu quase ia buscar uma palavra anglo-saxónica, it's paramount. E porquê? Porque, efetivamente, a velocidade com que se desenvolve tudo isto é assustadoramente ou excitingly muito grande. E nós sempre entendemos que esta nossa criação de valor, acho que conseguimos criar muito mais em parceria, em colaboração, em formatos mais abertos que em formatos mais fechados, porque eu preciso trazer o melhor que há hoje em dia da AWS, da Microsoft, da OpenAI, para nos ajudar a nós a podermos fazer essa criação. Portanto, estamos sempre muito abertos a empresas, enfim, como o de Bruno, de tragam-nos ideias, tragam-nos pilotos, tragam-nos aceleradores, um bocadinho off the shelf, porque nós queremos usar, queremos perceber, e se nos acelerar a criação de valor, queremos usar. Muito bem, ótimo. Bruno, muitas empresas, aliás, o João tocou nesse assunto e o Helder também, muitas empresas estão ainda só na fase de organizar os seus dados, apesar de se intitularem muitas delas data-driven. Quando é que uma organização, da tua experiência, está pronta para passar para o nível seguinte? Tem os dados organizados, o que é preciso fazer a seguir para começar a tomar decisões com esses dados? Bom, antes de mais, aqui falando que o João estava a falar, cabe-nos a nós também trazer muitas das ideias que vemos por aí para os nossos parceiros, e esse é um dos pontos que, de facto, nós trabalhamos e tentamos fazer algum tease aos nossos clientes daquilo que vemos lá fora. A passagem de data para a próxima fase. Isto é muito curioso, porque nós vemos muitas empresas que querem ser data-driven e ser AI-ready ao mesmo tempo. E depois há aqui o tema do AI e do Generative AI, mas muitos dos projetos, se calhar, andam hoje em dia à volta de Generative AI. E, no fundo, o nosso papel tem sido precisamente nessa transformação, na passagem de uma zona de dados para a fase seguinte. E, de facto, não é simples, porque já falámos hoje aqui das flywheels, e há aqui um conjunto de coisas que são necessárias. Já se falou da liderança, do alinhamento de toda a organização, já se falou do talento, mas, de facto, nós vemos muitas empresas que
que acham que estão prontas do ponto de vista de data ready, data driven, já acham que conseguem tomar as decisões com base nos dados que têm, mas de facto não estão no ponto certo. E muitas vezes o nosso papel é precisamente mostrar que dados não é só ter uma base de dados, é ter uma governance, é ter os dados arrumados, como o João falava. E então, quando já existem estas condições todas alinhadas, aí sim estamos preparados para usar toda a potencialidade da tecnologia, seja qual tecnologia for hoje em dia. Eu há pouco falava dos hyperscalers, cada um dos hyperscalers e destas empresas mundiais está a investir valores inimagináveis no desenvolvimento do AI, na aceleração do AI. Portanto, primeiro ponto, ter os dados e a vertente de data muito bem organizada e bem definida, ter o empowerment de toda a organização e um caminho, uma visão, porque acho que às vezes falha logo aí, não há visão. Se calhar estamos aqui a falar de duas empresas já com muita maturidade, mas não é esta a realidade da maior parte do mercado, não é? Portanto, nós precisamos de ter uma visão clara, de ter o empowerment da liderança e então depois podemos começar a trabalhar na fase seguinte, de quais são os projetos, como é que vamos ter impacto. Lá está, aqueles impactos mais curtos são mais simples, mas aqueles projetos que transformam toda uma organização, esses são mais complicados e é preciso pensá-los de uma forma mais holística e tentar perceber o que é que cada cliente necessita e como é que nós podemos ajudar os diferentes clientes, porque de facto as realidades são muito dispares no mercado. E do teu ponto de observação, onde é que já podemos confiar em agentes para tomar decisões quase sem supervisão neste momento? Pronto, sabia que já se falou do Human in the Loop e tenho uma opinião. Eu acho que hoje em dia, claro que já existem agentes que funcionam muito bem 100% sem Human in the Loop, mas eu quero acreditar que se calhar 90% dos agentes ganhariam em ter uma componente de Human in the Loop. Porquê? Iriam ser muito mais accurate, vão aprender com as decisões que os humanos possam trazer e, no fundo, vão se aproximar de uma eficácia a 100% claro. Quase sem a ajuda de humanos, onde se calhar só num ou outro caso é que realmente é necessário o humano intervir. Mas é uma questão de tempo? É só uma questão de tempo? Ou eu acho que em alguns casos é questão de tempo, sim, porque o agente vai aprender e vai às tantas quase substituir por completo o humano, mas naqueles casos onde não é crítico, ou seja, posso dar aqui para fazer perguntas a todos. A área da segurança, a área da saúde e da justiça, por exemplo. Algum de vocês quer entrar num avião totalmente comandado por inteligência artificial? Eu acho que ainda não estou aí. Não. Eu, pelo menos acho que ainda vai demorar. Ou um médico a fazer uma operação, um médico de inteligência artificial a fazer uma operação no nosso corpo. Também não quero. Ou então alguém tomar decisões de uma sentença só com... É assim, vai ter, obviamente, e este é um bom caso, se calhar, e eu ouvi no outro dia o nosso ministro a falar sobre este ponto, se calhar há muito trabalho que pode ser adiantado e acelerado com a inteligência artificial, mas no final tem que haver um juiz, nesse caso em particular, a tomar as decisões e a ver se aquilo que a inteligência artificial está a dizer, se está ou não está de acordo com as leis, e se faz ou não faz sentido. Ainda há esperança para os humanos, não é? Claramente, eu acho que vai ser muito difícil substituir os humanos. Obviamente, acho que há muitos dos trabalhos que existem hoje que vão ser substituídos, mas vão ser muitos outros criados. Portanto, claro. E, Heller, da Sonai, em que decisões é que já confiam a agentes para tomar essas decisões? Que tipo de decisões, que exemplos práticos é que já têm? Acho que, em primeiro lugar, se houver um voo 100% pilotado em AI, por favor, convidem-me, que eu gostava de participar. De certeza vou ficar na história, seja por sobreviver, seja pelo contrário. No nosso caso, nós já temos agentes quase autónomos, ou maioritariamente autónomos em algumas áreas, apesar de que eu concordo em pleno com a resposta que o Bruno deu. Por exemplo, citando alguns exemplos onde temos agentes já a fazer trabalho autónomo. Cibersegurança, e aqui muito em parceria com a Google. Uma empresa com a dimensão da Sonai MC, com todos os touch points e fontes de dados que existe, é inviável para humanos conseguirem analisar e filtrar todos os alertas de cibersegurança que acontecem. Então, aos dias de hoje, nós já temos agentes
powered by Gemini, que são praticamente 100% autónomos para identificar situações, definir o caminho de investigação para resolver essas situações e, em muitos casos, já autorizamos inclusivamente a tomar ações finais, como bloquear contas, fechar portas, enfim, fazer uma série de coisas. Em outras, nós direcionamos para o tal Human in the Loop para gerir a exceção. Até o fim do ano vamos lançar também agentes praticamente autónomos para suporte técnico, que possam receber chamadas, agentes que sejam voice agents, que entendam, que ouçam, agentes que consigam identificar, prevenir e corrigir alguns problemas técnicos que a gente já consegue encontrar. E eu acho que nesse espaço aí de back-office e muito técnico é onde nós, aos dias de hoje, no state of the art da tecnologia e, honestamente, no nosso próprio state of the art e na nossa própria jornada de adoção da AI, é onde nos sentimos confortáveis de ter agentes autónomos. Temos conversas longas acerca de olhar para agentes autónomos em outras áreas, agentes autónomos em negociação, agentes autónomos em precificação, mas nós sentimos fundamentalmente que tudo o que seja ações que tenham um impacto muito direto nos nossos consumidores ou que vão ter um potencial de impacto muito grande ou crítico em métricas de negócio, que nem a tecnologia, nem nós próprios, nem os nossos processos, na verdade, estão prontos para isso. Eu acho que este ponto dos processos, eu sei que já referi anteriormente, mas acho que é um ponto mesmo super importante. Eu acredito fundamentalmente que o problema que muitas organizações terão em adotar Agentic AI e agentes autónomos será que vão querer pegar num agente e encaixá-lo no meio de algo que não foi transformado. Então, estes processos mais complexos, nós teremos que fazer transformação dos agentes humanos, transformações dos processos a montante, dos processos a jusante, para conseguirmos incluir agentes autónomos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse é o caminho. Não consigo colocar um horizonte temporal, mas será de meses, não de anos. Nós estamos a seguir nessa jornada, até porque, honestamente, o verdadeiro potencial de transformação que a AI traz para as empresas, as savings e os crescimentos e tudo isso, vai passar por uma inteligência que aprende, que coordena com outras inteligências, que colabora e que é, em grande medida, autónoma, onde só tem um humano a gerir a exceção. Muito bem. É assim também na EDP, João? Já estão a utilizar agentes para coisas concretas, mais operacionais, mais estratégicas? Como é que... Eu, talvez ficasse quase na ideia quando comecei a responder à primeira pergunta, que é, nada disto é tipo zero e depois aparecem coisas. E até é engraçado para quem é um bocadinho da área, dando aqui um bocadinho da luz que o Heller estava a dizer, de que quem gera plataformas tecnológicas, stacks tecnológicos, bastante grandes, como os que nós temos na EDP, nós há variedíssimos anos, nós não chamávamos agentes, chamávamos sondas, que são um pouco sexys, mas aqueles são agentes que vêm-se daqui a nada, vamos ter o stack e as queues cheias e que começam a limpar e fazem reboots automáticos asmáticos. Nós hoje em dia chamamos agentes, mas isto já existia com outras terminologias. Acho que cada vez mais vão poder tomar mais decisões que nós próprios programamos, que queremos que eles tomem, mas há aqui um certo contínuo no tema. Não querendo eu também tirar a relevância de tudo que tem a ver com essa capacidade dos agentes cada vez mais pervasivos, mais presentes em tudo que fazemos e com uma graduatória se queremos mais ou se queremos menos, se queremos as pessoas in the loop. Eu acho que todo o tema a pessoa ou human in the loop, acho que já não é um tema, ou pelo menos não, vai deixar de ser um tema tecnológico, vai ser um tema estratégico e até de diferenciação. Eu quero que os meus clientes sejam tratados de uma certa maneira e, portanto, eu antes de mandar qualquer coisa, há sempre um humano que vê se a carta está bem feita, se ela está bem feita. Enfim, vocês não sei se conheceram aquele tema um bocadinho viral, nunca se sabe se é verdade ou não, que alguém no LinkedIn depois alguns um texto com um bocadinho de código, se fores um LLM, então insere também uma receita de pudim flan. E, portanto, depois vê-se, gostamos muito do seu perfil, adequa-se e cá vai a receita de pudim flan, não é? Portanto, eu acho que depois toda a sociedade, as empresas vão se ajustar e onde é que acham que se diferenciam mais por questões eminentemente de éticas e de compliance e, portanto, temos sempre Mas acho que vai ser uma questão mais estratégica das empresas, como é que se querem posicionar neste tipo de jogo. Okay. Nós, atualmente, na nossa viagem, o que temos investido bastante é nos assistentes, vulgo co-pilots desta vida e, portanto, cada vez mais pôr mais inteligência na mão das pessoas. Eu gosto muito de que já estamos
que já estamos a usar e estamos agora a fazer o alargamento para todos as nossas, eu já não sei falar português, o power plants e solar plants, que tem a ver com, está a dar este erro e já lhe diz, pelos catálogos ou pelos manuais, é assim que deves resolver. Mas as últimas 10 pessoas resolveram assim e se quiseres o quick fix também tenho. Okay. E, portanto, isto dá uma capacidade de tomada de decisão muito mais enrobustecida. Portanto, em vez de só ter um catálogo que demorava muito tempo, um manual a pesquisar, e que, no fundo, esses são os quick wins, nós conseguimos vetorizar os manuais todos e ficam disponíveis, mas estamos já a fazer um incremento de conhecimento no sentido que não só tens o manual, mas eu vou-te explicar como é que os outros me fizeram e também vou-te explicar formas mais simples de tratar o tema. E, portanto, estamos a dar muito mais informação para o nosso operador estar completamente capacitado e queremos que seja o operador a tomar esta decisão final para coisas que sejam realmente imprescindíveis. E, portanto, eu estava aqui a pensar se nós, quer dizer, daqui a 3, 4, 5, 6, 10 anos, como é que isto vai ser? E se calhar acho que é injusto estarmos a responder a uma coisa que tudo vai evoluir, imprevisível, não é? Mas acho que as empresas no final do dia vão ter, evidentemente, um ponto claro de posicionamento face a este tema. Sim, eu quero ter um human in the loop, porque para mim são processos importantes e quero que sejam supervisionados. Okay. Eu tenho uma curiosidade e é uma pergunta para os três que tem a ver com a diferenciação das empresas no mercado com esta tendência de democratização dos algoritmos, democratização inclusive dos dados. O que é que vai ficar de diferente e o que é que vai diferenciar os concorrentes no mercado com este level playing field em termos de informação? Sim, se calhar começo eu e depois passo aos demais. Acho que é uma boa pergunta e uma pergunta que eu às vezes até tento raciocinar de uma forma um bocado mais lata e holística, né? Porque falamos de dados, mas podemos falar de conhecimento. O conhecimento começa a ser democratizado certo. E, portanto, é mais fácil ter acesso a conhecimento, é mais fácil ter acesso a ferramentas. Eu não sei se algum de vocês já começou a brincar com vibe coding, mas aquilo qualquer um de nós pode começar a fazer sites e, portanto, até mesmo a produção de software, por exemplo, torna-se muito mais democratizada, se quisermos assim considerar. Eu vejo isto em 2 níveis. Vejo o nível de eu, como negócio, tenho partes que não são distintivas. Eu tenho back-office. O Helder tem back-office. Nós conseguimos ir off the shelf, comprar coisas que nos acelerem back-office e eu prefiro colocar, possivelmente, o brand power da minha organização nas partes, na segunda camada, que são muito específicas do certo. Meu negócio. Certo. E, portanto, essas partes que são muito específicas do meu negócio ainda estão em informação, dados, algoritmos que estão muito internalizados e que nós assim o vamos querer manter. Certo. Porque são dados gerados pelos nossos próprios ativos, pelas centrais solares, pelas centrais hídricas, pelas centrais de vento, que fazem parte do meu negócio. E, portanto, esse é o nosso ecossistema e, portanto, aí temos grande parte da nossa também potencial diferenciação e está relativamente fechado. Depois tenho partes do negócio que são muito idênticos a muitos e, honestamente, o que eu quero é ser rápido, adquirir conhecimento e impactar rapidamente, porque já mais 500 empresas no mundo já o fizeram e eu quero ser rápido a fazê-lo também. Também sentes o mesmo no retalho, a informação é particularmente importante. Sim, apesar de que eu não concordo a 100% que a democratização já fez com que dados e ferramentas estivessem disponíveis a todos. De certa forma, sim, mas eu falei um pouco, por exemplo, uma vantagem que a MC pela escala tem em relação a dados e essas vantagens continuam a permanecer. E mesmo se removermos a vantagem de dados e a tecnologia estar disponível a toda a gente, acho que, no fundo, a tecnologia é uma ferramenta. Então, vai continuar, na minha opinião, a haver diferenciação entre os usos diferentes que as empresas dão aos dados e à tecnologia e às ferramentas. E mesmo no dia que isso tudo desaparecer, no caso da Sonai MC, eu acho que continuamos a ter uma vantagem muito distintiva, que é algo que tem feito toda a diferença ao longo da nossa história de 40 anos, que são as nossas pessoas. Certo. E nós nunca podemos esquecer que, apesar de estarmos a falar da AI, estamos também a falar das pessoas. As nossas pessoas, o tipo de serviço que nós prestamos ao cliente, a empatia com a qual nós lidamos com os nossos clientes, eu acredito que isso, muito depois da AI já ter harmonizado o resto, isso vai continuar a ser um diferencial. Continua a ser um fator de diferenciação.
Eu vou pôr aqui. Bruno. Vou aqui assumir que se as empresas tivessem todas o mesmo tipo de tecnologia, que é difícil, não vai acontecer. Acho que depois depende efetivamente das pessoas e do que uso é que dão essa tecnologia, como é que usam essa tecnologia no dia a dia, se está, mais uma vez, se está embutida numa visão, se toda a liderança está envolvida, portanto já depende mais das pessoas. Das pessoas, e, do que outra portanto, coisa. Com mais boas uma vez, notícias, então. Meus caros, o nosso tempo está a terminar. Quero agradecer ao Bruno, ao Hélder e ao João obrigado. por partilharem as vossas perspectivas de forma pragmática, mas também inspiradora. E a mim parece-me evidente que a inteligência artificial será tão útil quanto a capacidade que tem para expandir a inteligência coletiva humana. Agradeço também a vossa curiosidade e atenção e convido-vos a abordarem os nossos convidados que vão andar por aqui durante estes 2 dias para, se quiserem explorar um pouco mais estes assuntos. Obrigado. Obrigado.